Vamos fazer contato agora com... A gente tem sorte de ter a Nádia Mauad aqui para explicar o que acontece com o Atlético Paranaense, né? A Nádia vai falar agora sobre esse time que encara o Flamengo amanhã. No ano passado, o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, despachou o Flamengo do Jesus. Mas de lá para cá, muita coisa mudou no Atlético. É um outro Atlético. Mudou técnico, mudou diretoria, mudaram jogadores... E o ambiente também, né, Nádia? A expectativa também, né? Bem-vinda, Nádia Mauad, à Seleção Sport TV. Fala, Rizek, uma boa tarde para você, para o Pedrinho, para a Ana, para o Arnaldo. Um prazer estar por aqui com essa dura missão de explicar o que está acontecendo com o Atlético e tentar fazer as pessoas entenderem esse novo modelo do departamento de futebol do clube. É um Atlético bem diferente para essa temporada, como você disse, reformulou o elenco, não tem mais Rony, não tem mais Marco Ruben, não tem mais Marcelo Cirino, não tem mais Bruno Guimarães. É um time muito diferente daquele que conquistou a Copa do Brasil e até encantou o país na temporada passada com aquele estilo agressivo, vertical, procurando gol a todo momento, comandado pelo Thiago Nunes. Digo com certeza absoluta, Rizek, o Atlético vive agora o pior momento nos últimos anos. Lembrando que em 2018 o Atlético foi campeão da Sul-Americana, em 2019 campeão da Copa do Brasil, terminou bem nesses 2 anos o Campeonato Brasileiro e nesse ano são 8 jogos sem vencer, o time está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, está indo para um terceiro técnico que está acumulando a função de diretor e treinador, demitiu ontem o diretor de futebol e eu também digo o seguinte, o presidente Mário Celso Petralha confirmou essa informação na semana passada, inclusive. A prioridade do Atlético agora, pela situação, passa a ser o Campeonato Brasileiro. Não é mais as Copas, nem a do Brasil e muito menos a Libertadores. O Atlético quer pelo menos se manter na primeira divisão e terminar o Brasileirão na parte de cima da tabela. Situação difícil do Atlético que ninguém imaginava para essa temporada, viu, Rizek? E o Paulo Autuori gosta de uma sarna para se coçar, hein? Porque abandonou não, né? Deixou o Botafogo na 19ª posição e assume o Atlético na 18ª. Esse está vivendo 2020 com fortes emoções. Todos nós estamos em 2020, mas no futebol, o Paulo Autuori escolheu 2020 para viver com fortes emoções. E estreou com derrotas, né? Com derrota no Campeonato Brasileiro, com derrota na Libertadores, Nádia. Pois é, ele já estreia com 2 derrotas. Dá para dizer que na Libertadores ainda era um pouco a cara do Eduardo Barros, que dividiu ali o comando técnico com ele, mas no jogo contra o Grêmio, o Atlético já tinha mais a cara do Paulo Autuori no Brasileirão. E o Atlético, mais uma vez, não foi bem, está longe de ser aquele time vertical e agressivo. E eu não me surpreendi com a volta do Paulo Autuori, porque eu sei que o presidente Mário Celso Petralha gosta bastante dele. Mas dentro do que o Atlético vinha pregando nos últimos anos, Rizek, daquele jogo cap de agressividade, verticalidade, a gente sabe que o Autuori não é desse perfil. Ele é de um jogo de transição, de toque de bola, de paciência. Aqui uma frase dele ficou muito marcante entre 2016 e 2017, saber sofrer. Durante 2 anos, com o Paulo Autuori no comando, o Atlético foi o time do saber sofrer. Girar a bola, ter paciência, ir construindo o jogo. Era longe de ser aquele time agressivo. E foi o que a gente viu contra o Grêmio. Um Atlético tentando construir as jogadas e encontrando muita dificuldade, insistindo no Lúcio Gonçalves no meio-campo, que já está com 39 anos, não dá essa velocidade no meio-campo. Eu espero que amanhã contra o Flamengo na Copa do Brasil seja um meio-campo diferente, com a volta do Léo Cittadini, que estava em campo, fez um gol, inclusive, na final diante do Internacional no Beira-Rio, abriu o placar. O Nico Lopes empatou e o Rony fez aquele golaço depois da jogadaça do Marcelo Cirino, mas eu também digo que o Atlético, que nos últimos anos vinha dizendo que tinha uma metodologia, uma filosofia de um jogo agressivo, rebelde, ousado, com o Paulo Autuori deu um passinho para trás, viu? Com todo respeito ao Paulo Autuori, mas é um outro perfil. E também perdeu um jogador de seleção, hoje na seleção olímpica, mas um jogador de seleção brasileira principal, que é o Bruno Guimarães. Quando você vê que era o motorzinho do time. Nossa, e é uma qualidade absurda. Quando você vê a escalação do Atlético, que derrotou o Flamengo no ano passado,
lado a lado com a provável de amanhã, você vê que é um outro time. E isso no futebol brasileiro é cruel, cara. Times que fazem sucesso numa temporada, quando você não tem a condição financeira que o Flamengo tem de ficar ainda mais forte, o normal do futebol brasileiro é eles se enfraquecerem, né? Então, meio time do Atlético foi embora, inclusive para o Flamengo, um deles, que é o Léo Pereira, mas a saída do Bruno Guimarães é um estrago danado, né? De nomes iguais, tem 3 apenas. 3. O Santos, o goleiro, o volante capitão Wellington e o Nicão. Só 3. Só 3 em relação ao time que no ano passado eliminou o Flamengo. Nádia, um beijo para você, hein? Obrigado pela participação. E o Coritiba, quem que vai contratar de técnico, já sabemos? Olha, o Coritiba já levou não do Thiago Nunes, do Roger Machado, do Mozart, que era auxiliar técnico no Coritiba e hoje é técnico no CSA, do Ney Franco, do Vanderlei Luxemburgo. Então está encontrando muita dificuldade para repor a saída do Jorginho no mercado e o Coritiba sabia disso. Tanto que trouxe, pelo menos para formar a comissão técnica permanente, o Pachequinho, que é um ídolo, maior artilheiro da história do Couto Pereira. Conversei agora há pouco com os dirigentes do Coritiba. Eles tinham a ideia de tentar trazer um treinador até amanhã. Agora já estão passando para sexta-feira, Rizek. O Coritiba está levando muitos nãos no mercado e isso eu confesso para você que me assusta e também me entristece, viu? E o Coritiba vive um ano eleitoral, o que dificulta muito também para contratar um treinador, porque o Coritiba hoje, essa diretoria, só pode fazer um contrato até o final do ano. Então, ninguém está querendo pegar o Coritiba nesse momento, está sendo bem complicado, viu, Rizek? Com realidades diferentes, temos um... Dizendo não, de repente também é uma mudança de comportamento dos próprios treinadores em cima daquilo que o Irisca falou, né? Os treinadores largando o trabalho no meio do caminho e depois reclamam. Então, assim, até a mudança de comportamento, porque onde já se viu um time ficar tanto tempo sem arrumar treinador, sendo que todos os treinadores pegavam imediatamente. A gente já teve treinador que trocou pelos 3 times do Rio. Saiu do Vasco, Flamengo e Fluminense. E isso não está acontecendo mais. Acho que está também tendo uma mudança de comportamento dos treinadores. E, Pedrinho, a gente estava no embate aqui na equipe do Seleção se o time do Flamengo, que perdeu o Rafinha e perdeu o Pablo Mari, ele está mais fraco ou mais forte com essas mudanças. Então, quando a gente coloca o Flamengo do ano passado e o Flamengo desse ano, né? Eu acho que está mais forte, porque embora a ausência do Pablo Mari seja muito sentida, o Flamengo não conseguiu repor, o ganho que o Flamengo teve de elenco, com o Pedro e com o Thiago Maia, principalmente, e com uma opção ao Diego Alves que ele não tinha, que é o Hugo Souza, e com a garotada também que ele não tinha, se os 11 do Flamengo podem ter se enfraquecido um pouco sem o Pablo Mari, eu acho que o ganho é brutal com as peças de elenco que o time tem nesse ano, cara. E por tudo que aconteceu também, surgiram alguns jovens, né? E isso também enriqueceu o elenco. Agora tem só um pontinho aí. A gente viu no modelo de jogo do Jorge Jesus e do Domi, os zagueiros e defensores do time do Jorge Jesus, eles eram menos expostos a situações de combate. Por isso, às vezes, você escondia um pouco a fragilidade em alguns momentos. O do Domi, os defensores, eles têm um pouco mais de confrontos individuais, e aí a gente percebe. A gente não percebeu alguma fragilidade do Pablo Mari, porque poucas vezes a gente viu um confronto, porque o Jorge Jesus jogava dentro do campo do adversário o tempo inteiro, quem roubava a bola eram os homens da frente, poucas vezes ele teve confrontos. E aí a gente só viu a qualidade do passe, um jogador inteligente, postura, sabe para frente e para trás no movimento das linhas. Agora, com o Domi, a gente percebe um confronto direto com o Felipe Luiz, um confronto direto com o Léo Pereira quando estava jogando, com o Natan. Então, eles têm mais o enfrentamento. Por isso também que a gente valorizou muito o futebol do Pablo Mari, que é um excelente jogador, mas a gente não viu as fraquezas. Mas eu concordo com você. Eu acho que o elenco está forte e, para mim, é o elenco mais forte. O elenco do Inter e do Atlético Mineiro, que estão brigando ali pela liderança, tem outros elencos parecidos. Por isso que também salta os olhos assim, o trabalho do Sampaoli e do Cudê, porque o elenco do Flamengo realmente é o melhor do Brasil. E aí, amigos, o Flamengo renovou com o goleiro, Diego Alves. Ele viaja com o time, está relacionado para o jogo de amanhã. E aí, queria saber de vocês como proceder. Porque o Hugo entrou no jogo contra o Palmeiras e de lá para cá foram 10 jogos. De um ele não participou,
né? Júnior não participou. O Domi poupou a equipe inteira para o duelo contra o Inter. E em todos que jogou, o Hugo Souza foi muito bem. Foi muito bem. O Diego Alves não perdeu a posição por debilidade técnica, ele se machucou. É um goleiraço, inclusive. Mas estou muito curioso sobre como o Flamengo vai proceder. O que você nos diz, Arnaldo Ribeiro? Olha, esse é um baita embate. Eu acho que o Hugo foi tão bem, como você disse, talvez ele tenha errado nesses jogos todos uma saída de bola com o pé que chamou a atenção. A atuação debaixo das traves foi exemplar. Eu tenho uma sugestão para o Domi, a lá europeia. Ele viveu muito isso. Colocar o Hugo pelo menos nas Copas. Não sei se na Libertadores, mas na Copa do Brasil, por exemplo. Na Europa é muito comum isso, né, Pedrinho e Ana? Nas Copas joga o goleiro reserva, digamos assim. E quando ele é de bom nível, essa é a saída, essa é a saída que ele errou e que provocou calafrios, mas quase só isso de erro. Baixo das traves foi muito bem. Tem uma questão também que do time do Domi, né, Pedrinho? A saída de bola a partir do goleiro ela é mais trabalhada em espaço curto, na própria área. Os zagueiros são obrigados a jogar mais curto, o goleiro também. Isso também expõe algumas situações do zagueiro, como foi no caso do Internacional, Gustavo Henrique e o Isla, por exemplo. Agora, olha o que ele pega. Ele tem necessidade e ele entrou contra o Palmeiras como o quarto goleiro do Flamengo. E já virou reserva imediata, ao menos. Mas eu não barraria completamente. Colocaria ele, pelo menos, na Copa do Brasil para ir jogando, porque ele está jogando demais. Não dá para simplesmente voltar o Diego. Estamos conversados pelo que ele tem jogado, pelo que ele tem mostrado. Cara, assim, é muito difícil cravar o futuro de um jogador, né? Mas tudo indica, e a própria convocação do Tite, que já chamou o Hugo para a seleção brasileira, tudo indica que estamos diante de um goleiro de seleção, no caso do Hugo, né? Todos os sinais apontam para isso. No entanto, você tem do outro lado do Diego Alves. E aí, Aninha, fosse você ali a Domenech Torrent... Bora aí, Biju. Presta atenção. O Itaú agora tem um crédito mais barato que existe. A taxa a partir de 0, com o Diego Alves, né, por uma questão de experiência e que é o goleiro titular, né? Eu acho que tem essa questão hierárquica e, como você disse, o Diego não deixou a posição por questões técnicas. Agora, eu penso muito nessa tática falada aí pelo Arnaldo. Acho que seria uma alternativa interessante, mas eu inverteria, assim. Eu acho que eu deixaria o Hugo nesse primeiro momento no Brasileiro e o Diego nas Copas, né? Porque a margem de erro e não de responsabilidade, mas a margem de erro no Campeonato Brasileiro, ela até pode acontecer. Nas Copas, não. Não quer dizer que o Hugo vai errar e que o Diego vai acertar. Claro que acho muito difícil também um torcedor se acostumar com isso, né? De jogar um goleiro numa competição e um outro na outra competição. Mas acho que seria interessante, talvez, essa possibilidade para o Diego ir voltando também e depois seguir a reta final das competições com o goleiro titular. O Palmeiras fez isso durante um tempo com o Felipão, né? Com as Copas e o Campeonato Brasileiro, no ano que foi campeão brasileiro. Acho que pode ser uma alternativa interessante depois dessa sequência muito positiva do Hugo com as Libertadores e também com o Brasileiro. Mas acho que no Brasileiro a margem de erro, se é que a gente pode chamar assim, pode acontecer. Nas Copas ela é um pouco menor, né? Você é eliminado numa Libertadores, a cobrança fica muito grande em cima, se você tiver o goleiro titular experiente como o Diego Alves no banco de reservas. A Ana é conservadora. Na gestão da Ana, o Ronaldo Giovanelli no Corinthians e o Marcos no Palmeiras não surgiriam tão facilmente assim, barrando o Veloso e barrando o Carlos em 88 e 99, respectivamente. Não, mas eu tô com a Ana, eu voltaria com o Diego. Eu acho que o nível do Diego também é muito alto, ele não saiu por lesão. Agora, todo esse desempenho do Hugo, ele com certeza ele traz uma... E você não cria um atrito, né? Por exemplo, o Diego, a gente sabe, e já vimos isso no Flamengo com o próprio Dorival, criaria um atrito, ele ser barrado. Não é fácil. O Hugo é tranquilo pro Hugo, vai voltar pro banco. Não é fácil você tirar um medalhão, não é fácil, mas eu acho que assim, se o medalhão estiver mal, você tem que tirar, independente das consequências, independente se vai ficar bicudo ou não. Mas eu acho que o Diego Alves é um grande goleiro e isso também que está acontecendo vai fazer ele elevar o nível técnico ainda mais do Diego, porque ele sabe que na próxima brecha que ele der, provavelmente ele não vai voltar mais.
Então, assim, eu voltaria com o Diego, obviamente, né? Porque Ele não tinha sombra. Ele não tinha sombra. Eu volto com o Diego, espero a sequência dele normal, mas ele sabe que o desempenho dele vai ter que ser alto. Agora, com relação ao que a Ana e o Arnaldo falaram sobre botar em Copas, e a ideia é legal, mas eu acho que culturalmente não cabe aqui. No Brasil, porque o Alisson, por exemplo, foi goleiro das Copas na Roma. Sim, e é compreensível, mas no Brasil, especificamente, eu acho difícil. Primeiro, o entendimento dos atletas e entendimento do torcedor. O atleta, eu vou falar na seguinte questão. Imagine eu, Pedrinho, vou jogar o Brasileiro e o André Rizek é o meu meia que vai jogar a Copa do Brasil. Aí eu não jogo nada no Brasileiro, o André Rizek na Copa do Brasil arrebenta. A torcida não vai querer mais saber do Pedrinho no Brasileiro. Tu vai ter que jogar a Copa do Brasil e o Brasileiro. Então, eu acho que os próprios atletas eles têm dificuldade dessa aceitação, né? A ideia é sensacional, eu acho que seria muito legal. Mas eu acho que culturalmente é difícil para o torcedor entender e para os próprios atletas. Ainda mais goleiro, que é uma posição que tem que estar atuando sempre, né? Eu só lembro do Palmeiras do Filipão, de time brasileiro, fazer isso. E deu certo, né? Semifinal de Libertadores, perdeu do Boca e campeão brasileiro. Os goleiros eram o Jailton e o Praz. Dois goleiros experientes e de um caráter muito legal. Não, já era o Everson, né? Já era o Everson? Já era o Everson? Não lembro agora. Acho que já era o Everson. Não, são goleiros experientes. Sim. O Everson não, mas se fosse o Praz e o Jailson, de entendimento, o Jailson é um goleiro muito legal, muito humilde, que vai saber que não vai jogar aqui, vai jogar ali. E os dois deram respostas positivas, né? Então isso também é bom. Eu tô provocando confusão, né? Depois de um certo tempo que a galera sossegou com o tal do rodízio do Domi, ninguém tá falando disso, eu tô sugerindo rodízio de Arnaldo, eu não sosseguei não, hein? Desculpa. Eu não sosseguei com o rodízio. O rodízio do Domi, eu compreendo na questão de sequência de jogos, 4, 5 jogos, processo de treinamento difícil. No que ele estava fazendo, eu continuo não concordando, dele botar um jogo. E aí, no outro jogo, ele mudar completamente... Mas ele mudou essa filosofia, Ele mudou, cara. então. Mas lá no início, ele botava um jogo, no outro jogo, o cara não estava. Aí eu não concordo, porque o cara não tinha desgaste físico, não tinha desgaste emocional, o cara tinha arrebentado com o jogo. Mas ele tá, assim, quem sou eu para falar que ele tá mais esperto? Ele tá mais adaptado à cultura brasileira. Por exemplo, primeiro que chegou numa situação em que o rodízio se faz necessário. O calendário está tão desgastante que ele raramente tem os 11 à disposição. Até porque tem a data FIFA, que esfacela o time dele, né? Ele perde Isla, perde Arrascaeta, perde Rodrigo Caio e perde o Everton Ribeiro. O calendário desgastante, por exemplo, ele não tinha o Arrascaeta. Ele não tinha Arrascaeta e Gabigol. E no início contra do o trabalho, Internacional. No início do trabalho, já tinha dificuldade de não treinar e ele fazia as trocas de um jogo para o outro. E Então, foi o momento que ele mais sofreu. Ele fazia, exatamente. Estou dizendo que ele não tem feito mais, que agora as trocas se dão por necessidade. Sim. Ele não tinha Arrascaeta e não tinha Gabigol contra o Internacional.